amigo vascaíno. Semana quente aí no Gigante da Colina. O presidente Pedro Paulo pode se afastar do cargo de presidente do Vasco da Gama. A gente vai explicar essa situação com detalhes. O Edmundo promete entregar um dossiê ao Conselho Deliberativo do Vasco da Gama e Pedrinho e Felipe podem ser afastados aí do Vasco da Gama, certo? Mas outra situação aqui. As provas são robustas aí contra a gestão do Pedrinho. A gente também vai falar aí do sorteio da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, que vão acontecer hoje, certo? A situação no Vasco ficou tão crítica que teve porradaria no vestiário do jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Pedro Paulo ontem mandou recadinho no Instagram aí para um monte de gente, totalmente desequilibrado. A gente vai explicar essa situação. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento do Vasco da Gama, para que você venha se inscrever no nosso canal. Pessoal, é o seguinte, vamos começar falando aqui sobre o sorteio aí da Copa Sul-Americana que vai acontecer hoje. O Vasco joga contra o Independente Del Valle, mas a gente já terá o sorteio aí da fase de grupos. Caso o Vasco da Gama venha passar pelo Independente Del Valle, hoje a gente já vai conhecer os outros 3 adversários aí do Vasco da Gama na fase de grupos, caso o Vasco da Gama venha passar. Bom, outra situação. Hoje tem um sorteio aí da Copa do Brasil. Isso mesmo. Sorteio da Copa do Brasil que promete. O Vasco pode pegar uma equipe fraca, como o CSA, como o Retrô, ou pode pegar logo de cara o Flamengo, o Palmeiras. Não tem mais aquela situação de pote, tá? Nosso canal, a partir de meio-dia, vai fazer a transmissão, o canal alternativo, aceita vascaína dos 2 sorteios aí, tá bom? Bom, o seguinte, agora a gente fala sobre essa situação aí do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco da Gama na 15ª colocação, o Vasco simplesmente dormiu fora do Z4, mas tem um jogo muito difícil aí contra a equipe do São Paulo no próximo dia 12. Haverá a data FIFA aí, certo? A seleção brasileira vai jogar 2 partidas contra o Equador e também contra a equipe do Paraguai. E o Fernando Diniz vai ter 12 dias para trabalhar aí, para desenvolver uma metodologia de trabalho. Mas o assunto central do vídeo aqui é essa situação da saída de Felipe e de Pedrinho aí do Vasco da Gama. Pois bem, o Edmundo possui provas robustas contra a gestão aí do Pedro Paulo. Situações aí de contrato de jogadores, contratos que seriam lesa Vasco, e o Edmundo vai jogar essa situação no ventilador, no Conselho Deliberativo do Vasco. Nesse momento, existe um acordo aí. Estão fazendo um acordo. O Pedro Paulo sair de boa, para ele pedir renúncia, para que o processo de impeachment dele não seja começado. Isso não é conversa fiada.
Pedro Paulo já esteve 2 vezes muito perto de entregar o cargo e só não entregou porque as pessoas que são muito próximas a ele pediu para que ele viesse continuar como presidente, principalmente por conta da questão do contrato lá com a 777 Carioca. Porque se entrar gente no Vasco da Gama disposto a abrir essa caixa de Pandora, vai ter gente que vai sair preso aí de São Januário. E a gente sabe que não foi o Josh Wand, não foi o Steve Pasco que comprou aí a SAF do Vasco, tá? Então, é o seguinte, está sendo discutido a saída do Pedrinho, consequentemente, a saída do Felipe. Inclusive, a saída do Pedro Paulo para a delegação da seleção brasileira seria uma espécie aí de tempo para ele poder refletir, certo? Seria uma espécie ali de saída provisória dele. Futebol ficando na mão aí do Paulo Salomão, enquanto ele está integrando aí o conselho, ou melhor, a viagem lá da seleção brasileira. E, assim, ontem o Pedro Paulo perdeu a linha nas redes sociais, tá? Tirou foto de Instagram, mandou indireta para um monte de gente, totalmente desequilibrado. E a função dele como presidente, para tirar o Vasco dessa situação, ele não está tomando. Como, por exemplo, a contratação de um diretor executivo de futebol para negociar as renovações de contrato e para negociar também a situação ali envolvendo novos reforços para chegar no Vasco da Gama. E mais, gente, que dói, que chega para a gente, tá? Que existem, sim, compradores para Vasco SAF, existe, sim, investidores, mas o cara prefere simplesmente deixar o Vasco do jeito que está para simplesmente dar cargo comissionado para amiguinho. A situação do Felipe aí, que ninguém denuncia, são 3 anos de contrato, é o mandato do Pedrinho, são 3 anos aí de mandato. O cara ganha cerca de 1 milhão por mês. Esse cara ganhou na Mega Sena. São 36 milhões de reais até o final da gestão do Pedrinho. É uma Mega Sena. Então, cara, é uma vergonha deliberada. A gente pode, não é boato, ter a saída do Pedrinho nos próximos dias aí. Perfeito, por conta de tudo que está acontecendo, perdeu a mão do futebol, teve porradaria no jogo contra o Red Bull Bragantino, proibiram os jogadores de falar com a imprensa, eles estão totalmente perdidos. E se não houver uma intervenção, o Vasco vai jogar a Série B novamente. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!